Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Então, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar alguns conteúdos à distância. Estarei enviando para vocês um material, espero que vocês gostem, certo? Algumas atividades também, vou estar aguardando o retorno de vocês. E com fé em Deus, em breve estaremos juntos de novo na nossa salinha de aula presencial, né? Então, meus amores, nós vamos começar a nossa aula falando sobre o impulso de uma força. E aí a gente vai ver o seguinte: o estudo da física nos mostra que para um corpo que está inicialmente em repouso ser colocado em movimento, ou para que ele seja mudado de trajetória, ou mesmo se ele já estiver em movimento, para que cesse esse movimento, precisa da ação de uma força de contato. Então, eu vou colocar para vocês aqui alguns exemplos práticos de como isso pode acontecer. Por exemplo, em modalidades de jogos como tênis, futebol, boliche, envolve o movimento de objetos pela ação de contato com a mão, com o pé, ou com um equipamento apropriado como a raquete, o tênis. Então, nesses casos, o contato é um tipo de interação que põe a bola em movimento e que vai mudar a sua trajetória, ou vai aumentar ou diminuir sua velocidade. Então, isso que nós chamamos de impulso de uma força. A gente vai precisar observar alguns fatores importantes que contribuem para a alteração do movimento do corpo. Aí, entre eles, além da força e do tempo de contato, nós vamos precisar observar também a velocidade em que esse corpo se encontra e a massa dele. É importante destacarmos também o impulso de uma força constante, ou impulsos mecânicos, que são situações que sempre encontramos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente provoca um empurrão, ou quando a gente puxa algo, um impacto, por exemplo, numa batida, uma explosão. Ou seja, existem corpos interagindo e essa interação dura um certo intervalo de tempo. Nessa imagem, mostra a relação entre a força aplicada e o intervalo de tempo em que ela atuou, que é o que nós determinamos como impulso, e definirá o valor da velocidade inicial do movimento. Enfim, definimos impulso como sendo o produto da força vezes o tempo. Só para lembrar, é uma grandeza vetorial, ou seja, tem módulo, direção e sentido, e tem como unidades de medida o Newton vezes o segundo, ok? E agora vamos para a melhor parte, que é fazer um exemplo prático, né? Para vocês compreenderem melhor. Então, tem aí, suponha que o tempo de interação entre um coelho e uma bola tenha sido de 0,01 segundo e que a força exercida sobre ela tenha sido de 400 newtons. No sistema SI, que é o sistema internacional, o módulo do impulso produzido pela força vale. Foram dadas aí 4 opções, vamos calcular para a gente ver qual é a correta. Então, impulso, nós vimos que é o produto da força e do tempo. Então, a força aí é 400, o tempo 0,01, multiplicando isso aí vai dar igual a 4. Então, o impulso é 4 newton vezes segundo, ou seja, a letra B. E aí, gente, só para finalizarmos, eu quero apresentar para vocês uma outra forma que nós temos de encontrar o impulso de uma força. Se nós tivermos o gráfico que representa a força em função de um intervalo de tempo, a área do intervalo de tempo que estiver em estudo, ela vai representar numericamente o valor do impulso. Então, se você encontra o valor da área, você também está encontrando o valor do impulso.
E então, galera, vamos para mais um exemplo, dessa vez utilizando o gráfico, para a gente aprimorar o que a gente viu no slide anterior. Então, um bloco movimenta-se a partir do repouso, sob a ação de uma força de direção constante, cujo módulo varia com o tempo, conforme o gráfico ao lado. No intervalo de 0 a 15 segundos, determine o módulo do impulso. Bom, nós vimos no slide anterior o seguinte, que a região, a área de um gráfico da força em função do tempo, ele vai ter um valor numericamente igual ao impulso. Então, se a gente encontra o valor dessa área, a gente automaticamente vai estar encontrando o valor do impulso. Vamos lá, então? Bom, vamos analisar aí o gráfico e ver o seguinte. Essa área representa um trapézio. Daí a gente tem que lembrar lá dos conceitos da matemática. Como é que a gente calcula a mesma área de um trapézio? Vamos lá. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior aí? No caso, vai ser a linha do tempo, de 0 a 15, então vai ser 15. E a base menor vai ser o pedacinho de cima, menorzinho lá, então corresponde a 5, vezes o 12, que é a altura, que corresponde à força, tudo isso dividido por 2. Ainda lembrando lá da matemática, também conceitos lá de expressões numéricas. Primeiro a gente resolve a soma, para só depois a gente multiplicar e dividir. Então, 15 mais 5, 20. Aí, vezes 12 dividido por 2. Aí, 20 vezes 12, 240, dividido por 2, igual a 120. Então, o impulso vai ser igual a 120 newton vezes segundos. Então, gente, quero finalizar a aula de hoje deixando um beijão para todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.